Fala, meus amores! Está começando mais um podcast. Você é show! Boa noite, Fábio! Boa noite, meu querido. Antes de você começar com suas historinhas, que dia é hoje? Estamos a 2 dias do Natal, Fábio. Hoje é 22 de dezembro. Não tem vergonha, não? Cara de pau. Se eu botar a Bíblia aqui, tu jura? Oxe, aqui. Quer quanto de Tá dezembro? vendo que eu perdi mais 6 quilos? Foi? Foi. Pelo tempo, eu já tô no processo lá. Aí tu diz isso, aí daquele 7 e pouco, aí tu fica na obrigação de perder 13. É bom que fica registrado, que dá mais impulso. Ah, eu quero ver. Quero ver até onde vai essa cara de pau. Uia. Já tá programado ali o feijão, arroz e a calabresa. Não feita posso. Que você pediu. Você não pediu? Pedi não. Eu pedi, Ah, eu só pedi porque a tem nosso selga, entrevistado alface, E foi. brócolis. Qual foi a parte que ele não gosta de nada disso? Peixe. Ele não queria comer mais. Ele pediu feijão. Não, eu pedi um peixe com salada. Hoje você vai ser desmascarado para todo o nosso público. Fábio, falando em comida, falando em emagrecer, falando nessas dietas, hoje a gente tem com uma convidada especial. Ah, é? Quem é ela? Diretamente da Emagrecentro de Casa Forte. Minha doutora linda, minha nutricionista, Tainara. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Eu ia dar boa noite, mas eu tô doido pra perguntar umas coisinhas aqui. Vá, comece os trabalhos. Tem certeza? Absoluta. Posso vá. começar, Pode, né? confio no senhor. Confio não. Ele viu? vai te entregar hoje. Vai nada. Além das Áudios que te 7 horas. entregam, áudios que te entregam. Querida, seja bem-vinda. Obrigada. Quem é você? Qual sua profissão? Se apresente. Meu nome é Tainara, sou nutricionista formada há um ano, né, exatamente agora em dezembro. Sou nutricionista esportiva e também trabalho com emagrecimento em Casa Forte, no Emagrecentro. Certo. Lá, como é o seu trabalho? Lá nós trabalhamos semanalmente. Sempre a gente se encontra com todos os pacientes, passamos a dieta, acompanhamos pelo grupo do WhatsApp e também por mensagem no WhatsApp. Então, sempre que os pacientes vão fazer o procedimento, eles passam por mim, a gente conversa, avalia, vê as suas necessidades, porque é sempre importante isso, da gente estar conversando com ele sempre, né? E não simplesmente deixar lá o paciente e fazer como ele quer. Não, a gente está acompanhando, está dando todo o suporte. E é aquela história, nós estamos juntos, todo mundo está se ajudando. E se todo mundo está tendo resultado, a gente fica feliz também. Porque a gente não só quer que ele perca peso, porque o emagrecimento ele vai muito além disso. O emagrecimento ele é a autoestima, é a saúde, é a reeducação alimentar. Então a gente trabalha justamente com isso, sabe? A gente trabalha realmente de frente com o paciente, sabe? Ajudando, auxiliando, estando ali para dar todo o suporte necessário para ele. A área de saúde ela é vasta em suas profissões. Por que nutrição? Você escolheu nutrição? Porque eu sempre gostava, sabe? Disso, de chegar e mudar a alimentação da pessoa, mudar a vida da pessoa através da alimentação. E é gratificante, como você mesmo estava falando, quando você chega a um paciente uma semana e perde 2, 3, 4, 5 quilos. Isso é resultado de uma alimentação saudável, sabe? E isso foi um dos motivos pelo qual eu comecei a fazer nutrição. Porque de todas as áreas ali, eu já sabia que eu queria a área de saúde desde o meu ensino médio, mas eu não sabia qual. E foi aí que nutrição foi uma das áreas, assim, entre nutrição e fisioterapia. Só que aí eu comecei a pensar que fisioterapia realmente não tinha muito ali, sabe? Tinha muito a ver comigo. Mas a alimentação, sim. O comportamento alimentar, o cuidar das pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer nutrição e me apaixonei. Você falou uma palavra importante. Comportamento. Comportamento, inclusive, alimentar. A gente sabe que ao longo das décadas, a alimentação ela virou uma coisa muito artificial. Hoje o mundo é dominado pelos fast foods, tá? Pelos self-service. Praticamente ninguém mais cozinha em casa. As pessoas são obrigadas a passar o dia na rua. Então a comida é toda feita na rua, as pessoas se alimentam, fazem lanche. Então dificilmente, fora os finais de semana, você consegue parar e elaborar a sua alimentação, né? Como é que você vê nossa realidade alimentar daqui a 20, 30 anos? Daqui a 20, 30 anos, a gente vai ser um pouco complicado, sabe? Mas eu creio que a área dos orgânicos vão crescer muito.
Na verdade, a área de orgânico em si, ela já está crescendo. Tanto que até no McDonald's, por exemplo, você encontra salada hoje em dia. Coisa que há um tempo atrás você não encontrava. Onde você vai, você encontra uma alimentação saudável. Porém, é aquela história. Os fast foods, eles estão dominando. Sendo que o grupo de pessoas que estão buscando por saúde também está aumentando. Tanto que se você observar realmente, literalmente, em todos os lugares que a gente for, a gente encontra peixe, a gente encontra frango, carne e também saladas. Então, eu acho que vai ser meio a meio, sabe? Apesar que depois dessa pandemia, as pessoas estão buscando muito pela alimentação saudável. Porque elas viram o que essa pandemia deu. De estar em casa e vai na geladeira, pega no mais fácil, come de qualquer jeito, sem pensar literalmente no amanhã, porque estava em uma pandemia. Então, depois dessa pandemia, eu creio que as pessoas elas tenham aberto um pouquinho, sabe? A cabeça em relação a isso. E eu vejo que elas estão buscando realmente mais por saúde. Eu digo isso pelo meu vínculo, pelas pessoas que estão ao meu lado. Eu vejo isso. E também vejo isso dos pacientes. Eu vejo dedicação, sabe? Em procurar realmente sair daquela vida e querer mudar. E não querer mais estar ali, vivendo de fast food, sabe? Então, eu creio que esteja crescendo bastante. Mas eu acho que isso ainda é algo muito a ser trabalhado na cabeça das pessoas. Porque, de certa forma, é muito mais fácil você chegar e comer um hambúrguer na sociedade em si do que você ir e preparar. Mas aí é aquela história, você tem que se dedicar. É uma escolha sua de se alimentar bem, de preferir. Porque do mesmo jeito que é fácil você ir lá e pegar no supermercado, na prateleira, um biscoito, é fácil você ir no supermercado, na prateleira, e pegar uma verdura ou uma fruta, sabe? Então, eu creio que isso vai ser uma questão de escolha, não de facilidade. Porque ambos são fáceis. É verdade. Eu acho curioso e como essas próximas gerações estão encarando a alimentação. Por exemplo, um tempo atrás, antes de Davis entrar na dieta, fui eu e ele no shopping para almoçar. Eu fui lá, peguei minha salada, que eu gosto, gastei R$27. Eu ainda ofereci, vamos comer uma salada? Ele, não. Foi antes da dieta, tá? Ele foi para um prato que ele gastou 80 e tantos reais, que ele poderia ter se alimentado com mais qualidade, gastando menos. Recentemente, já fazendo a dieta, estávamos eu, ele e um outro rapaz que anda com a gente, Guilherme. Eu comi minha salada, orgulhosamente ele está comendo, comeu a salada dele e eu ainda retirei o molho, tá? Parabéns. Aí, comi a salada, ele comeu a salada e Guilherme pegou um baita de um hambúrguer. Então, essa geração de 20, assim, só quer saber de comer porcaria. Um hambúrguer vai te alimentar, vai te saciar vai te alimentar não, vai te saciar naquele momento, porque é massa. Você bebe o refrigerante, inchou a barriga, tá ali pleno, satisfeito, mas não tá te alimentando, né? Tá te limitando. Tanto é que ele é o primeiro a ficar com fome depois. E a salada nos manteve junto com a proteína o restante do dia. 2 horas depois eu já estava com fome. Então, assim, eu me preocupo muito com o que vem por aí em relação à alimentação. Cada vez mais os alimentos industrializados tomam conta da nossa casa. Infelizmente, você falou dos orgânicos, mas infelizmente os orgânicos ainda não são tão acessíveis, porque eles são mais caros. Eu acho que o grande fator limitante das dietas, infelizmente, é o preço do alimento. Tá? É muito bonito você chegar e dizer, eu vou entrar numa dieta, mas quando você para elaborar uma dieta, você na empolgação, na primeira semana, você compra suas frutas, suas frutas quando pode, mas seus legumes, você se organiza todinho. Primeira semana, você faz aquele sacrifício, aí você vê o primeiro resultado, que não é basicamente da dieta, é da reeducação. Quando você se reeduca, começa a comer menos porcaria, começa a se hidratar melhor. Aí quando você vai para a segunda semana, você já obteve aquele primeiro resultado lá atrás, já em vez de você se empolgar e continuar, você já começa a relaxar um pouquinho mais. Talvez esse seja, na minha visão, que eu sou da área de saúde também, seja um fator limitante das dietas. E o grande problema das pessoas que procuram instituições como as que você trabalha é que a galera só procura nas últimas. Quando a saúde está ruim, quando está debilitado,
e não como... Pode ser que tenha isso, mas dificilmente como fator preventivo. Não, eu vou me cuidar a partir de agora. Normalmente são pessoas que já estão com a pressão alterada, estão com sobrepeso muito alto, estão já se sentindo muito cansados, em vez de procurar preventivamente. Como é que você vê isso? Eu acho que é assim. A gente tem que olhar a vida da pessoa como um todo. Porque, como você falou, as pessoas hoje em dia de 20 anos, de 19 anos, elas estão preferindo mais um fast food do que comer um prato de salada, como você estava falando. Então, a gente tem que ver a vida da pessoa como um todo, certo? Às vezes tem problemas ali envolvidos, não só com a alimentação dessa pessoa ter engordado. Às vezes tem um emocional, às vezes tem a ansiedade, às vezes tem uma depressão. Então, não é só realmente a alimentação. É por isso que eu falei do comportamento, sabe? Porque o comportamento, ele está ligado à nossa alimentação, ele está ligado ao nosso psicológico. Às vezes, o paciente, ele já tem aquela vontade de ir há muito tempo, mas a depressão, a ansiedade não permite, entende? Então, a gente também tem que olhar o histórico psicológico, claro, daquele paciente, mas a gente também tem que olhar e pensar, aquela pessoa estava há tanto tempo se alimentando daquela forma. Então, não vai ser em uma semana que ela vai se reeducar. Não vai ser. É um trabalho contínuo, um trabalho de meses. Então, assim, não vou dizer a você que em uma semana o paciente já está com uma reeducação. Não. A reeducação, ela é diária. Todos os dias ele vai estar literalmente batalhando, trabalhando e se esforçando para que ele consiga. Então, começou agora, na primeira semana, ótimo, conseguiu, está de parabéns. Fico muito orgulhoso de todo mundo que consegue. Mas a gente tem todo um caminho ainda para percorrer. E quando finaliza tudo, quando você chega no seu peso ideal, aí é onde você também precisa se esforçar. Porque você precisa aprender a manter o peso. Porque não só basta você perder. Você tem que perder e você tem que manter também. Então, é justamente isso. Os pacientes que passam por lá, eles já literalmente saem com a reeducação. Porque eles passam o tempo suficiente para sair e entender. Tanto que eu teve até um relato de um paciente recente que ele chegou para mim e fez: Tainara, eu passei fazendo tratamento 1 mês aqui. Mas agora, eu saio, ele já tinha chegado no objetivo dele, mas ele comia bem mal. E agora eu saí, estou me alimentando bem, já faz 2 meses, ele falou, já fazia 2 meses, que ele saía, ia para um barzinho, ia para as festas, ia para os aniversários, mas ele sabia escolher. E a mente dele estava bem, sabe? Então, se um paciente chega, caiu na tentação, comeu alguma coisa, é só voltar e fazer tudo novamente. Fazer tudo direitinho. Porque a gente precisa entender que ele passou uma vida toda ali se alimentando de fast food, de hambúrguer, de coxinha, entende? Então, é realmente um trabalho contínuo. É por isso que a gente gosta de ter o acompanhamento semanal. Porque no acompanhamento semanal, ele chega e fala: ai, Tainara, eu tive dificuldade com tal coisa. Tainara, assim, não tô conseguindo fazer. O que é que a gente pode fazer? Porque ali a gente vai conversando, a gente vai ajustando e a gente vai conseguindo contornar aquilo e ajustar. Entende? Por isso que é importante realmente ter o acompanhamento. Eu acho que o grande legado que institutos como o seu e que as nutricionistas podem deixar para o seu paciente é a informação. Porque a partir da informação vem a conscientização. Você não consegue se reeducar se você não souber a funcionalidade do alimento, aonde ele te beneficia, aonde ele te prejudica. Eu acho que a informação que vocês passam, eu acho que é a chave, sabe? Que liga essa máquina que é nosso corpo. E através da informação você se conscientiza do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, né? Como é que está sendo para você, Davidson, esse período? Olha, eu digo pra você que foi pior na primeira semana, porque foi uma dieta que eu nunca tinha visto. Porque geralmente quando o pessoal faz dieta, corta algumas coisas, diminui outras, mas não se tira, né? E nessa dieta, pra mim, foi bastante complicado, porque tirou tudo de uma vez.
Não foi aos poucos, foi de uma vez, né? Onde eu não podia mais comer arroz, eu não podia mais comer feijão. Então, foi complicadíssimo, estressante, eu me estranhava, né? Muitas das vezes. Mas, assim, quando eu cheguei lá, uma semana depois, que subi naquela balança, que eu vi o resultado, eu, caramba, tá certo. Aí fui pra segunda, mas ainda estressante, ainda agoniado. Já nessa terceira, eu acho que eu já botei na cabeça que, tipo, vai ter que ser isso. Ou eu não consigo chegar onde eu quero. Mas veja só, se você inicia a dieta, o acompanhamento, numa fase onde você não tivesse tão crítico, talvez a dieta fosse mais branda. Né? Mas você chegou lá numa situação que ou parava e travava tudo, ou seu corpo ia colapsar. Cedo ou tarde. Não era isso? Eu, como uma pessoa, uma vez eu estava andando na rua, uma senhora parou. Posso lhe dizer uma coisa, para mim era uma evangélica, porque geralmente quem diz isso é evangélico. Quando passa, você é uma bomba relógio. Você está prestes a explodir. Então isso por uns dias ficou martelando o que ela quis dizer. E foi quando eu fui para a clínica e descobri o que era, né? Eu estava com uma obesidade mórbida. Eu estava com a pressão sempre lá em cima, sempre 19, 21. Nunca era menos que 21. E agora eu já estou vendo um outro resultado. Então, infelizmente, eu cheguei já tarde. Tarde não, que nunca é tarde, né? Para recomeçar. Mas eu já cheguei lá no momento crítico mesmo. Então, claro que ia ser difícil. Não poder sentir mais o cheiro do feijãozinho, de comer aquele feijão gostoso. E carne, né? Que foi tirado carne na primeira semana. Só era peixe, né? Peixe e ovo, queijo, peixe, ovo e queijo. Eu não aguentava mais. Mas assim, tá gratificante. E como ela vem ver toda terça, ela vê a minha alegria, né? Só a injeção. Não sei pra que existe, mas tudo bem. Mas, enfim, eu tô muito grato. Agora, por que existem essas dietas, assim? Era essa curiosidade. Uma amiga minha me perguntou, mas que dieta doida é essa que não pode nem porque geralmente digam arroz integral, tudo integral, pão integral, fruta. Quem disse que não pode comer fruta? Por que não comer fruta? E por que essa dieta? Então, vamos lá. Não é que uma fruta, por exemplo, ela faça mal. Não tem nada a ver. Fruta faz bem, fruta é saudável, certo? Mas nós temos inúmeros tipos de dietas, certo? Então, cada dieta, ela tem uma estratégia diferente e ela tem um período de perca diferente, certo? Então, exemplo, você perdeu quantos quilos? 5.800 na primeira. 5.800 na primeira semana, certo? Então, se você tivesse uma dieta que você estivesse comendo fruta, se você estivesse comendo arroz integral, feijão, você iria perder peso? Iria, mas você não iria perder peso na mesma tonalidade. Então, você não iria perder tanto quanto, certo? Então, o que é que a gente faz? Tanto carboidrato como a gordura, eles são fontes de energia, certo? Porém, o carboidrato, ele fica acima. Nós se alimentamos de carboidrato para fazer com que a gente tenha energia no nosso corpo. Porém, a gordura também é. Então, para que a gente possa queimar a sua gordura como fonte de energia, a gente baixa carboidrato. Então, é por isso que você não pode consumir a fruta, que tem alto teor de carboidrato, feijão, arroz, devido à quantidade de carboidratos que tem. Mas não significa que esses alimentos eles são ruins, de forma alguma. Mas naquele momento seu, não seria uma boa estratégia. E essa estratégia seria excelente. Tanto que você tá aí, já perdeu muito peso em pouco tempo. E você vai começar, depois que chegar ao seu objetivo, a manter esse peso. Mas essa dieta, que é a dieta cetogênica, ela é justamente isso, que tem a cetogênica e tem a low carb. São duas dietas diferentes. Mas também são com baixos carboidratos. Mas não significa que a sua dieta não tenha carboidrato. Sua dieta tem carboidrato, tem gordura e tem lipídio, certo? Porém, é uma quantidade reduzida, mas ela tem carboidrato. A grande questão é que a dieta, da forma como se trata, você tem várias fontes de energia no seu corpo. Você tem os glicogênios, você tem os carboidratos e você tem as gorduras. Para você chegar nas gorduras, você tem que passar por essas outras fases. Você tem que esgotar os glicogênios, que são as fontes primárias, são as primeiras que você gasta. Aí você chega nos carboidratos, que são aquela onde tem uma duração maior dentro do seu corpo, é aquela energia que te dá, para você poder chegar nas gorduras, que é a dieta cetogênica. Para você chegar nas gorduras é um processo um pouco mais difícil, porque uma molécula de gordura não se quebra facilmente. Tá? Você precisa estar no estado de cetose para que o processo ocorra de forma mais fácil.
Mas por isso que você não pode fugir de uma dieta por uma besteira, por um impulso. Por quê? Você repõe essas outras fontes e demora de novo para você chegar na gordura. Exatamente. Tá? É o grande risco das dietas. Eu dei só uma saidinha. Essa saidinha quebra todo um processo. Entendeu? Que você vai demorar uma semana para voltar. É por isso que quando você vai na clínica, a gente faz o teste de cetose. Se a cetose der positiva, significa que o seu corpo entrou em cetose. Se der negativa, significa que você comeu ou alguma coisa a mais e passou carboidrato, ou você comeu alguma coisa fora da dieta. Como ele estava dizendo, realmente, se você come, poxa, Tainara, mas só foi um hambúrguer, só foi um pão. Sim, mas esse pão que você consumiu, ele passou a quantidade de carboidratos que você poderia comer naquele dia e vai atrapalhar o processo. Então, assim, é por isso que eu falo, é um esforço seu, unicamente seu, e que você precisa se dedicar para ter os resultados. E os resultados são excelentes, como você sabe. Mas aí, realmente, você tem que olhar e dizer, não, vou para uma festa, tá? Vou para a festa, mas vai ter outras oportunidades que eu vou comer aquele bolo. Então, tudo bem. Hoje vou comer aqui o que eu posso comer de acordo com a fase que eu esteja, enfim. E se alimentar naquela fase que você está. Porque se, poxa, por conta de uma festa, de um aniversário, de comer uma fatia de bolo, você termina atrapalhando os seus resultados que você poderia ter mais, que você deveria perder mais por conta de uma fatia de bolo. E que você pode comer depois. Uma situação também parecida, que a gente foi pro sítio e tinha um churrasco onde tinha porco, carne. Aí eu perguntei, posso comer galinha? Aí foi quando ela disse, só não coma gordura, né? Então, assim, às vezes a gente... O Fábio até disse... E realmente ele comeu galinha. Ele pegou o couro da galinha, assou e comeu. Galinha até magra, coitada. Mas, assim, o Fábio até disse, hoje é teu teste. E realmente... E ele chega a partir assim, ó, na minha frente. De propósito. Que carne saborosa. E eu olhava a cara dele. E do lado uma panela de ovo cozido, que ele mandou cozinhar. Comeu ovo, tá vendo? Mas eu comi. E tipo, ele comeu na macaxeira de sítio. A galinha ficou na mágoa, porque ele pegou os ovos da galinha. A galinha ficou olhando pra ele, me lascasse. Mas assim, foi doloroso, tá sendo. Mas fica a dica pra vocês, gente. Vale a pena. Vale muito a pena. A grande dica de você querer ir para uma festa é você se alimentar antes de ir. Uhum. Você passar o período da festa com mais brevidade. Se é uma festa que você ia passar 6, 7 horas, passa 3, 4. Já cumpriu ali sua missão, já viu gente, já fez seu social e vai para casa. Aí você faz o complemento da sua alimentação. Toda vez que sai de casa de estômago vazio, você corre a tentação de ter que se alimentar na rua. E aí você corre um risco, né? E não precisa você nem levar marmitas, que fica até feio, né? Você tá indo para o aniversário levando marmitas. É fazer como você falou mesmo. Come em casa, faz a refeição antes de sair de casa. Vai, se a festa deveria realmente ser 6 horas, passa menos, o suficiente para você ficar bem, né? Que são 3 horas entre uma alimentação e outra. E o melhor, você vai estar indo para a festa, porque você não precisa deixar de socializar, porque você está fazendo dieta. Verdade. Óbvio que não. É né? até ruim, né? Sim, você exatamente. perde o convívio social com outras pessoas. Que não tem nada a ver, né? Verdade. Você está perdendo um convívio. Você vai para a festa, chega fim de ano, vai para Natal, vai para o Ano Novo, na casa da família, não tem problema. Né? Se for beber, sempre preferir os destilados, nunca cerveja, vinho, que são os fermentados. Então é aquela redução, sabe? De danos. Que dá pra fazer. Que é possível. Que todo mundo consegue, todo mundo vai conseguir. É só saber escolher. Agora tem que ter um cuidado também com o destilado, porque ele tem que ser com muita moderação, 1 a 2 doses no máximo, porque você quando está numa dieta restritiva, seu corpo ele tende a ter menos reserva para que o álcool queime. Então o álcool termina pegando em você de forma mais rápida, né? Mas independente, é bom você moderar no álcool, né? Porque o álcool por si só ele atrapalha na perca de peso. Independente se ele é destilado ou se ele é fermentado. Mas é bom evitar. Né? Mas se tem uma festa, você vai, bebe, portanto que seja um pouquinho a quantidade, porque você vai beber 1 litro de uísque, por exemplo, né? Mas você pode beber uma dose, não tem problema, mas como você falou, realmente tende a pergar mais o álcool. Ela é dividida por fases, né? Como Isso. você fala. São quantas fases? O que elas representam?
E nessas fases, vai ter alguma fase que entra as outras coisas, tipo as frutas, o arroz, o arroz feijão. é na fase 74. Eu estava explicando para ele. Quando ele chegar no 74, entra 4 grãos de arroz. Não, são 4 fases. Que o método é o método 4 fases, certo? Então, na fase 1 é uma fase de desintoxicação. Então, você vai desintoxicar o seu corpo. Então, é uma das fases mais importantes que você precisa se esforçar para fazer bem, tá? Então, é uma fase, a fase 1 de desintoxicação. A fase 2 é onde a gente vai começar a perder gordura mesmo, sabe? Então, você vai ficar na fase 2 até você conseguir obter os seus resultados. Depois você vai para a fase 3. Na fase 3, você já começa a manter o seu peso. Na fase 3, acrescenta várias coisas e você realmente vai começar a manter. E a fase 4 é uma fase do equilíbrio, que você vai passar realmente ali a manter. Ela não foi feita para perder, ela foi feita para manter. Então, quando você chegar no seu objetivo, você vai começar a aprender. A gente vai te ensinar a manter o teu peso. Porque, como eu falei, não só basta perder, precisa manter. Então, ali, você vai começar a manter e ainda com a nossa supervisão. Porque aí a gente vai te explicando, vai aconselhando, mas é tranquilo. Desmistifica fatos sobre alimentação. Por exemplo, na cabeça de muita gente, o arroz integral é melhor do que o arroz comum, ou é melhor do que o parborizado. Qual a diferença dos 3 arroz? O comum, o parborizado e o integral? A diferença do integral é porque do integral para os outros, eles têm mais fibra. Tem a questão da fibra e também tem a questão da caloria. A fibra tem a ver com saciedade. Exatamente, dá mais saciedade. Exato. Então, se o arroz branco, ele for bem colocado, coloca um arroz branco com brócolis, ele pode ser substituído pelo arroz integral. Então, é mais a questão do preparo e das fibras. Tem mais fibras também. Eu prefiro o integral. Porém, o arroz branco, se bem feito, melhor o arroz branco. Certo? Porque às vezes, se bem feito, entre um arroz branco sem nada e um arroz branco com brócolis, é melhor um arroz branco com brócolis. Se você não tem integral. Né? Isso, como se fosse um arroz integral. Se não tem um arroz integral. Mas, assim, depende de dieta para dieta. Tem dieta que a estratégia melhor é colocar, como eu falei, que existem vários tipos. Se a tua dieta é melhor colocar o arroz integral, a gente vai colocar o arroz integral. Mas a gente também vai colocar uma substituição de um arroz branco. Então, depende. Geralmente, as pessoas que têm hipertrofia, que é para ganho de massa muscular, a gente coloca ou o arroz integral ou o arroz branco. Que é a grande questão já numa reta final de uma dieta, que as pessoas perderam muita massa magra também, que tem que fazer uma reposição com atividade física, né? Tem que melhorar a alimentação, ter um pouco mais de vitamina, porque toda dieta, ela te deixa no início fraco. É normal, porque se eu lembrar que o corpo é uma máquina que está acostumada a uma dose de energia diária, e essa energia é cortada pela metade, ele sente, até que você se adapte, né? O nosso corpo tem essa magia, é a adaptação. A gente não gosta de comer certas coisas, mas na medida que a gente vai comendo, a gente vai se adaptando, vai conquistando o paladar daquele alimento. Voltando, açúcar cristal e açúcar mascavo. É só o processo. O açúcar cristal, ele é tipo o restinho do açúcar, sabe? Entre o açúcar cristal e o açúcar mascavo, o mascavo ele é melhor, mas açúcar é tudo açúcar. Né? Então, quando a gente vai falar sobre qual melhor açúcar, o melhor é nenhum. Porque açúcar é tudo igual. Ambos são todos calóricos. Mas, assim, na redução de danos, entre um açúcar de mesa normal, óbvio que é melhor, porque ele é mais puro, ele é mais natural, o mascavo. Mas, quando a gente fala de açúcar mesmo, eles são iguais. A diferença é só o processo. Que o açúcar cristal é menos puro, é mais industrializado, e o mascavo ele é mais puro. Carne vermelha e carne branca. A carne vermelha, ela é uma carne que é mais difícil de ser ingerida, e a carne branca, ela é difícil de ser ingerida, não, perdão. Ela tem uma digestão, exatamente, ela tem uma digestão mais longa.
Então, o frango, ele é uma melhor opção que a carne branca, porque ele é digerido com mais facilidade. E o peixe também, e os ovos. Então, é melhor, o porco também, se encaixa como carne branca. Então, a carne vermelha, que é a carne de boi, ela, tanto que é menos, né, 2 vezes na semana, porque ela demora mais para ser digerida, certo? Então, a carne branca, nesses momentos, são melhores. Na fase 2, né, foi liberado, como você falou, 2 vezes na semana a carne vermelha. Aí tem a questão da calabresa, dos enlatados, dessas coisas. Elas podem? Calabresa, enlatado, isso é questão nutricional, né? É bom você evitar. Certo. Os embutidos em geral. Exatamente, que são os embutidos. Embutidos a gente sabe que não faz bem. Mas um exemplo, você comer uma fatia de presunto no teu café da manhã misturado com ovo, não vai te fazer mal, porque é uma porção pequena. Agora, se você exagera nos embutidos, a gente sabe que embutidos não faz bem. Até porque boa parte dos embutidos, eles são feitos com partes não tão nobres do animal. Né? E é usado a gordura injetado ao longo desses embutidos para dar sabor, porque as partes que estão lá não tem sabor. Então, normalmente tem mais sal, né? Sódio lá em cima, né? Tem condimentos, até para dar aquele sabor do embutido, o conservante. Né? Então, o embutido ele é perigosíssimo numa dieta. Ele te faz uma regressão gigante de todo o avanço que você tem. Então, podendo evitar é a melhor coisa. Fruta e o suco daquela fruta. Diferença. Fruta. Vai me doer. Porque a fruta, ela tem fibra. O suco não. Né? Então, quando a gente consome uma fruta, a gente olha uma fruta com as fibras, vitaminas e minerais. E no suco, não. O suco só vai realmente o líquido. O líquido não vai fibra. Então, entre preferir consumir um suco e uma fruta, com certeza a fruta. Não tem nem pra onde. Laranja é um exemplo. Vai comer uma laranja entre um suco de laranja. É melhor você tomar a comer a laranja. Porque você come a laranja, come o bago da laranja e aquelas ondulaçõezinhas, aquelas gotículas que são fibra. Então, sempre preferir fruta no lugar do suco. Suco é uma opção, assim, sabe? Extra. Ainda tem um detalhe que o suco, normalmente, ele leva água, passa mais tempo para você ser consumido, então ele vai perdendo suas propriedades nutricionais. E tem 30 minutos, né? Passou 30 minutos. E dificilmente você leva 30 minutos para consumir uma fruta, né? Pois é. Você come, você dá ali uma laranja, por exemplo, como eu tinha falado. Descasca, come. O suco de laranja não, bota na geladeira às vezes. Aí fica lá, às vezes 12 horas, 6 horas. Às vezes faz de manhã para comer no almoço. Então, o ideal realmente é a fruta. Eu acho que às vezes acontece muito erro de interpretação. Quando na dieta, não só vocês, mas quando todo mundo passa aqui, salada à vontade. Eu estava vendo no grupo do Zap de vocês, da clínica, ele me mostrou um rapaz que fez uma travessa que eu acho que comeríamos todos nós, ainda sobraria, porque a conotação de que é à vontade. Até onde esse à vontade é permitido e até onde ele te traz um dano porque ele dilata o estômago, porque é alimento demais. Não, mas aquilo ali foi uma brincadeira, tá? Ele não comeu aquilo tudo, então, não. Mas tem que ter cuidado com determinadas brincadeiras, porque ela pode servir de estímulo para algo real, né? Mas eu sempre deixo isso, eu não sei se você lembra, mas eu sempre falo nas consultas. Comeu, é à vontade. Você não, quando a gente fala à vontade, é que você não precisa pesá-las. Mas a gente tem que usar o bom senso quando a gente for comer, né? Então tá lá o prato, né? A gente não vai botar um prato de salada. A gente vai botar o suficiente pra gente comer e a gente ficar bem. Até porque tudo em exagero faz mal. Tudo tem que ser controlado, viu, Davidson? Sério. Teve um dia que ele fez algo para comer. Eu disse, homem, tu não vai comer tudo isso não. Era proteína. Numa proteína tá liberada, pode comer à vontade. Quer dizer que você vai comer 2 quilos, 3 quilos da proteína. Esse à vontade é com moderação. Exato. É o que ela falou. É para não precisar pesar 100 gramas, 150 gramas. Mas não é à vontade livre para você comer. Vamos começar a almoçar e vamos misturar com a janta porque é livre. Até porque muitas vezes isso de você precisar pesar, que aí é onde entra a reeducação alimentar, o comportamento,
Quando você começa a pesar aquela alimentação, você fica, ai meu Deus, eu tenho que pesar. Aí termina ficando a mente já cheia de muita coisa do dia a dia. Então, isso de ser à vontade é justamente para isso, para que você fique livre para você comer a quantidade que você se sinta bem, para você não passar fome, enfim, para você realmente ficar bem. Então, tem que ter cuidado também com a quantidade que você está comendo. Tanto que se você come um prato cheio, se você for fazer o teste da cetose, vai dar negativa, certo? Vai dar que seu corpo não entrou em cetose, porque você consumiu a quantidade a mais de carboidrato. Como eu falei, o que você come também tem carboidrato, porém uma quantidade reduzida. Desmistifica pra gente também a questão de poder o queijo coalho, pode a manteiga, né? Não. Assim, Queijo pode de comer manteiga. todos os queijos, menos o queijo de manteiga. Pronto, pode o queijo coalho, pode o creme de leite, mas não pode O queijo de manteiga. o queijo, não, o queijo de manteiga aí é fato. porque Com a muita manteiga. Então, pode o creme de leite, pode o queijo coalho, mas não pode outros tipos de queijo. Explica por quê. Só não pode o queijo de manteiga. Só não pode o manteiga. Um queijo do rei não pode, um Pode, queijo em pequenas mussarela. quantidades. prato, mussarela. Quanto mais amarelo, eu sempre falo, em pequenas quantidades, certo? Mas o único que realmente não pode é o manteiga. Todos os outros podem. E manteiga? Mas dá preferência mais aos brancos. A manteiga, bem pouquinho. Só realmente para untar alguma coisa assim, bem pouquinho. Mas é bom evitar a manteiga. Eu não Melhor disse- utilizar o azeite. Eu não disse pra você não comer aquele pote de manteiga hoje. Comer um pote de manteiga. livre. Ainda bateu com 2 cremes de leite. A Ó, manteiga. pra isso. E pingou umas gotinhas de adoçante. É o mousse. Eu digo, eita, mousse de manteiga. A pessoa da clínica vai ver. viu? Vai ver. Você vai levar uns porros. Eu acho que o que dificulta realmente a boa parte das dietas é acostumar o paladar, né? Porque normalmente quando você chega numa fase que você precisa recorrer emergencialmente a uma dieta, teu paladar está adaptado para outros tipos de comida. Como é que você faz essa adaptação do paladar para as saladas? Aí é que a gente entra com as receitas, né? Porque é tudo questão de como você prepara. Você já percebeu que a sua salada que você come em casa é diferente da que você come no shopping? Totalmente. 100%, né? Então, é aí que a gente entra com receitas. A gente disponibiliza um e-book, porque a gente quer que esse processo seja um processo calmo, que você passe bem, que você aprenda a cozinhar, que você aprenda a preferir por alimentos saudáveis. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse e-book, entrega e mostra. Nesse e-book tem todas as fases. Da fase 1 à fase 4. Tem café da manhã, almoço, jantar, sopas, molhos. Então, é aí que a gente entra com isso. De ensinar o paciente a preferir os alimentos saudáveis e com as receitas. Porque se a gente joga... você tem que comer alface. Sim, mas alface como? Com um molho diferente por cima. Vai ser fácil de comer. Agora, imagine tu comendo alface todo dia. Ia ser difícil. Mas aí a gente bota um molhinho por cima. A gente faz algum tipo de salada. Pronto. Não sei se você já fez o arroz de couve-flor. É uma delícia. Se não fez, faça, viu? É uma delícia. Mas, tipo, você não diz que aquilo ali é um couve-flor. Então, as pessoas que não gostam de verduras, a gente já teve, inclusive, muitos relatos de pacientes que não gostavam de verduras e começou. E simplesmente começaram a amar Eu comi verduras. o escondidinho, que é feito com couve-flor e camarão. Não parece, né? Não. Não parece. Dá pra fazer o purê de couve-flor. Então, assim, um purê que deveria ser de batata, né? Que geralmente a gente come. Comeu de couve-flor, foi gostoso e palpável. E é realmente, quando você come, porque aquilo ali é gostoso, fica mais fácil. Tanto que é por isso que a gente tem uma parceria com Gênesis. E Gênesis, ela já fez, Carmen, né? Na verdade, o nome dela. Ela já fez o método, então ela já conhece o método. E ela faz. Geralmente o pessoal que tá na fase 1 compra muito e gosta. Não sei se vocês já Macarrão provou. de abobrinha. Macarrão de abobrinha, justamente. Então, essas receitas fazem com que
os pacientes comecem a gostar mais. Porque, às vezes, o brócolis, por exemplo, tem gente que não come de jeito nenhum brócolis cozinhado no vapor, porque não gosta do sabor. Mas aí, às vezes, tem um brócolis gratinado, que a gente tem a receita, inclusive. Um brócolis com queijo por cima. Aí bota ervas aromáticas, que a gente sempre tem que preferir esses produtos naturais. Então, tudo isso faz com que a pessoa coma por prazer. E é essa a intenção da gente. A intenção da gente é que faça com que aquele paciente, ele faça ali o processo. Se for para perder 20, 10, 30 quilos, que ele perca, que ele saia com uma reeducação, perder não, né? Eliminar. Que ele saia com uma reeducação alimentar e que o melhor, ele saia bem com aquilo ali, sabe? E quando ele terminar todo o processo, ele vá para um restaurante e ele prefira entre comer uma lasanha, comer um prato de salada lindo, perfeito, com frango por cima. Mas enfim, que ele saiba optar por escolhas saudáveis, sabe? E para isso entra o e-book que a gente disponibiliza. Porque nesse e-book realmente são mais de 200 receitas. E assim, antes o nosso livro era um livro só. Agora a gente porcionou para ficar mais fácil ainda para o paciente. E quando ele quiser encontrar um molho, ele vai só naquele PDF do molho, olha e faz. E são todas receitas que a gente encontra tudo por aqui. Que são receitas do dia a dia, abobrinha, pimentão, com pepino, com chuchu. Teve até um paciente que tava falando que ele fez assim: ai, Tainara, eu não comia chuchu de jeito nenhum. Eu odiava chuchu. E aí eu fiz uma receita de chuchu que ficou surreal de gostoso. E deu pra ver. De chuchu? De chuchu. E hoje a pessoa que odiava chuchu, ama chuchu. Então, é tudo questão de modo de preparo. Se você sabe preparar bem o alimento, você vai conseguir fazer dieta. Você não vai ter dificuldade. Sou eu com couve. Chuchu. Não, eu sou eu. Não E gostava. Fábio, não suportava nem o nome. Aí Fábio fez ele temperadozinho com ovo, menino. Tá vendo? Comeu o prato todinho. E fica gostoso. Mas gostar ainda não gostou. O grande segredo das saladas é a apresentação, que você tem que comer primeiro com os olhos. Segundo, saber temperar de forma racional. E os molhos? O que é que pode e o que é que não pode relacionado aos molhos? Porque a salada talvez seja o carro-chefe de toda a dieta. Fala um pouquinho desses molhos. O molho, geralmente, o ideal é que não sejam molhos industrializados. Aí tem molho pesto, que dá pra fazer. Tem um molho de tomate, que aí não entra pra salada, né? Mas, enfim, tem molho de alho, que dá pra você fazer e colocar por cima. Tem molhos que são feitos com limão também, que a gente disponibiliza lá no e-book. E também é bom você colocar simples, que a gente sempre tem em casa, limão por cima. Você, às vezes, bota um pouquinho de ervas aromáticas. Você pode botar um exemplo, sal com pimenta do reino. Eu aprendi isso em um restaurante que eu trabalhei. Que eles temperavam o vinagrete apenas com sal e pimenta do reino. Ninguém dizia que aquilo ali era sal e pimenta do reino. E tinha um sabor específico de lá. Você não encontrava vinagrete nenhum, nunca encontrei. Já trabalhei em inúmeros restaurantes aqui em Recife e nunca encontrei um vinagrete feito aquele. E não tinha nada. Era só realmente o sal e a pimenta do reino. Você pode botar um sal com a pimenta do reino e jogar o limão por cima, que fica bem gostoso também. Calabresa. Pimenta calabresa fica uma delícia. Calabresa, né? Desde que eu cheguei, tu tá falando da calabresa. Mas sabe por que o nome é pimenta calabresa? Não. Porque ela veio da região da Calábria. Por isso que recebeu o nome calabresa. Não tem nada a ver com a gordura, não, do embutido, não. 100% nada a ver. Nada a ver. É porque disseram a mim que eu podia comer calabresa. Ele não interpretou. Mas disseram que podia, uma vez na semana. Esquece embutido nessa fase. Esquece embutido, que é melhor. Não, eu vou esquecer de ontem pra... Como o nome se chama? Reeducação. É porque a gente foi tomar um caldinho ontem. Eu tomei de peixe, viu? Peguei o de... Muito bem. Foi o de camarão. Na verdade, de camarão, que não tinha de peixe. Aí, o serviço de caldinho ali, não sei se você já ouviu falar. Isso não. Pronto. Aí eu saí botando as coisas. Botei ovo de codorna, botei azeitona, botei os queijos que tinha lá. E botei, e na verdade não era nem calabresa, tem outro nome, é pepperoni. Pepperoni. E fatia, botei.
Até ele reclamou, ainda tirei um pouquinho, mas ainda ficou. Eu queria saber onde é que cabia o caldo ali, porque o prato parecia... Mas tinha muito ovo de codorna, tinha muita... Diga que tinha. Tinha azeitona, porque é tudo grande, aí cresce o prato. Eita. E os melhor peixes ter comido comiam. só ovo de codorna. Foi, não foi? Era. Mas eu não É tenho tão uma vez, bom não. ovo de Eu substituí codorna. pela carne vermelha. Uma vez Eu na não como semana. mais carne vermelha, ao menos. Tu contou que esse foi o... Foram 2, eu tomei 2 pratinhos. mas não adianta mentir. fala a realidade. Esse primeiro tava... Esse Nós pratinho... estávamos ao redor. Aí ele botou de forma... Mas O depois segundo ele fez foi- questão de ir sozinho lá Mas pra foi fazer igual. o outro. Não, foi igual. Deus sabe. Tava transbordando Não. o caldo. Eu acredito Tinha nele, um eu ovo de acredito. codorna. Eu acredito. Eu vou filmar. Mas Na próxima eu vou filmar. Não, mas foi. Na verdade foi menos, porque eu não coloquei mais a calabresa. Olha isso. Não, no segundo não Fale na tinha. frente das câmeras. No segundo não tinha calabresa. No segundo não tinha. Tu não. disse agorinha Só não tinha que calabresa. tinha sido igual, agora você tá dizendo que é menos. Não, igual. Então, mas eu disse, foi igual, só não tinha calabresa porque ele tinha reclamado. A Mas mentira é como assim, sabe? Você começa falando certo e depois começa Não, a falar mas Deus sabe. errado. A Não. negação. Não, mas é Deus sabe o aquela quanto eu quero perder. Perder? Sim, falar em perder. Perder não, eliminar. Qual é a diferença? Porque muita gente diz, eu perdi tantos quilos. Porque perdeu, volta, né? Eliminar, eliminou. Não volta nunca mais. Não viu não aquele rapaz que a gente encontrou na praia, que ele estava preso, aí saiu, queria dinheiro para comprar um bujão de gás, ele disse que ia eliminar o cara que roubou o bujão de gás dele. Isso Não, é assim, tá isso vendo? é- Pronto, eliminar é isso. Entendi. É tirar da vida. É tirar. Fala um pouquinho pra gente sobre a nossa regionalidade. Na Sim. nossa região... Não, desculpa, perdão. Adiante. É que a gente tá falando em comida, Fale, me deu uma Faustão. fome. Me deu uma fome de Deixa eu pizza. entrar De nesse pizza. negócio da pizza já, porque eu quero É porque a discutir com produtora ela. reclamou ali. Mas ela tá ali tomando. Eu quero falar com ela sobre uma receita de pizza. Vá. Mas Eita. deixa eu terminar o raciocínio. Vá. A nossa regionalidade é muito forte, até porque a base da nossa alimentação é a macaxeira, é o inhame, é o cará, é o cuscuz, tá? Como nordestinos, a gente sente falta desses alimentos. Tirando o pessoal que viaja para a Sertânia, que não sente falta do cuscuz, né? Nem da batata doce. Eu amo cuscuz. Como é que entra numa dieta? Como é que a gente consegue se adaptar sem tirar da dieta a nossa questão cultural e regional? Então, como eu falei, existem vários tipos de dieta. Inclusive, a gente faz dieta também que tem a macaxeira, que tem a inhame, que tem Eu quero a... fazer essa. Não, Tá. calma. Mas aí tem a questão da rapidez, certo? Porque em uma dieta cetogênica, dessa forma, nesse ritmo, não tem como você colocar macaxeira, não tem como você colocar inhame, nem cuscuz, devido à quantidade de carboidratos que é presente nela. Que aí o nosso corpo não vai entrar em cetose. Mas sim, é possível, porém, nas quantidades corretas, certo? Porém, um exemplo. Tem pessoas que vai perder no mês 3 quilos, 4 quilos, depende, certo? Coisa que na cetogênica você perde em uma semana. Em 2 semanas, depende do organismo, porque cada pessoa consegue perder peso de uma forma diferente. Então, como existem vários tipos de dieta, existe a dieta também, que é para perder peso, que você come inhame, come macaxeira, porém tudo calculado. A quantidade de carboidratos, de lipídios e de proteína. E aí é que entra o pesado. Tem que ser tudo pesado, porque se você comer tudo em exagero, você não vai conseguir perder. Então, dá para fazer dieta, é óbvio, comendo e perder peso, comendo tudo isso. Mas aí é uma escolha sua de demorar muito mais para você perder. Entende? Entendi. Então, em algum momento, ela pode entrar de forma porcionada dentro de uma dieta. E entra. Na fase 42, aí você já pode... O mais engraçado é que, lembra que na primeira da avaliação para início, viu que eu perdi 3 ali, sem começar. E eu tava comendo inhame. Lembra que eu só comi inhame no Porque almoço? você já vinha de uma alimentação totalmente errada. Atípica. Né? Exatamente, atípica. Você já vinha daquela alimentação e você já começou a se reeducar. Entendi. Então, só de você já ter cortado muita coisa que você tinha dito a mim, Tainara, eu já comecei a parar de comer muita Na coisa. verdade, quase tudo. Só comi o inhame, não foi, Fábio? Só era o inhame. Então, assim, como você já tinha cortado Mas quase foi. tudo, Não, Ô, Fábio, fala a verdade. Tu conta, eu conto. Não, é verdade. Não tinha perdido.
Então, assim, Entendi. você perdeu, sim, comendo isso, porque você já começou, mas iria chegar um momento que você iria estacionar. Entende? Você eliminou uma boa quantidade de peso na primeira semana pela adaptação à dieta, pela sua reeducação. Não foi basicamente a dieta já agindo dentro do seu corpo, foi pela reeducação. É educação. E o grande prazer de você seguir uma dieta é você esquecer da perca de peso, você imaginar o quanto você está levando uma vida mais saudável, você curtir a dieta. Você não pode ser escravo da tirania da perca de peso, porque vai chegar momentos onde a perda de peso vai zerar. Você pode até ganhar um pouco de peso, faz parte do processo. O importante é você curtir e se reeducar, né? Eu tava até conversando com uma amiga e a gente falava sobre isso, até o que Hildeguarda, que é uma santa, que ela fala sobre isso. Eu gosto muito da história dela. E a gente tem que aprender a contemplar o momento que a gente está vivendo. A gente tem que contemplar. Ah, essa semana eu perdi 500 gramas. Sim, mas vamos olhar toda a avaliação como um todo. Teu sono melhorou, tua disposição melhorou. Tá rindo por quê? É porque eu vejo a cara dele ontem na praia quando eu tirei a camisa. Ah, tá. Então, assim, você tem que olhar um todo, né? E um exemplo, quanto tempo fazia que tu não tirava a camisa na praia? Uns meses. Meses, né? Então, assim, você se sentiu ontem à vontade. Quando eu vi o teu vídeo, eu até fiquei feliz. Porque você se sentiu à vontade. Então, você tem que contemplar não só realmente o peso. Claro que a gente quer ver a pessoa sempre perdendo peso, mas você tem que olhar um todo, a sua vida, como estava a sua mente há meses atrás, como você tá hoje, como você tava, de não querer nem tirar a camisa para tirar uma foto, que às vezes a gente fica com vergonha. Sim. Independente se você é magro, se você é gordo, se você é... Independente, você fica às vezes com vergonha, né? E você se sentiu à vontade. Então você tem que Não aprender... sentiu, não? Foi na base do chicote mesmo? Ah, foi? Foi. Ontem? Sim. Você tava Ontem? tão espontâneo o teu vídeo. eu Faço o vídeo. Ah, pra fazer o vídeo. Porque sabe qual é o problema? A gente sempre externaliza para as pessoas quando a gente está com dificuldade. Sabe, é bom a gente dividir com os outros, porque tira um pouco do peso dos nossos ombros. Então a gente fala dos problemas. Mas quando a gente está num momento de alegria, a gente tem que compartilhar também. Ele estava feliz, estava se sentindo bem, então externalize, grave um vídeo, poste nos seus stories. Porque a vida é isso, é um eterno compartilhar, do bom e do ruim, sabe? E uma frase positiva pode atingir alguém que está num momento ruim e você contribui positivamente na vida daquela pessoa. E atingiu que 4 a 5 ontem já vieram no meu privado. Foi? Foi. Olha, Foi, virou eu tava até famoso. dizendo a ele, tava até dizendo. E assim, quando eu vi a sua mensagem, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi que estava sendo espontâneo. Apesar que foi sob pressão. Não, espontâneo na fala foi. Mas pra gravar, foi ele. Foi. Mas assim, o seu feedback ali de estar na praia, de conseguir tirar a camisa, de estar bem, não tá nem aí pra nada. Isso motivou outras pessoas, como você falou, as 5 pessoas foram falar com você no privado. Do E grupo lá, né, do gente? grupo. E as outras pessoas que não falaram nada, que viram, melhorou a autoestima, que deu um sorriso. Então, assim, isso é necessário, isso é bom, porque você vê que você, o seu testemunho, literalmente, ele tá arrastando mais pessoas com você. Como você falou, você fez, quando eu cheguei aqui, tá? Então, assim, os seus resultados, a sua dedicação, outras pessoas estão vendo, estão gostando e também querem entrar nessa, que também querem ter esse resultado. Mas aí só basta você. Só basta você querer demonstrar isso. Porque às vezes a gente demonstra quando a gente tá mal às pessoas. Às vezes a gente só quer um consolo, né? A gente gosta de demonstrar quando tá mal, mas às vezes a gente não quer ver os pontos positivos. E quando a gente começa a aprender a contemplar aquele momento que você tá passando ali, aquele momento que, poxa, Tainara, fazia sei lá quantos meses que eu não dormia, agora eu tô conseguindo dormir. Você tem que contemplar isso, porque fazia muito tempo que você não dormia. E depois que você mudou sua alimentação, você começou a dormir. Então, isso é um peso, isso é a roupa, isso é, às vezes, uma roupa folgada. Então, é bom esses feedbacks, é bom as pessoas estarem compartilhando esses momentos felizes, porque da mesma forma que um dia possa ser você que esteja mal e uma pessoa vá lá, dê um feedback de dizer,
Ai, gente, como até uma paciente postou, não sei se você viu, não sei se foi no seu tempo ainda que ela postou. Aí ela postou, gente, faz muito tempo que eu não posto uma foto de biquíni. Ela postou uma foto de biquíni no grupo, ela sentiu a vontade. Num grupo ali onde ela não tinha quase ninguém, intimidade com ninguém. Ela se sentiu bem de postar, ela se sentiu bem de tirar uma foto. E aquele feedback dela, outras pessoas chegaram pra mim pra dizer: Tainara, depois que aquela menina postou uma foto, eu fui pra praia no final de semana seguinte e eu consegui tirar, porque eu pensei nela. Então, assim, tenho certeza que essa semana vai chegar pacientes e vão falar de você. Porque os pacientes chegam pra mim, eles falam isso, sabe? Então é gratificante, porque as pessoas veem que você tá conseguindo e que elas também conseguem. E que todo mundo consegue, sabe? Não é impossível você perder peso. Só basta você querer, só basta você ter dedicação para você mudar de vida e mudar os seus hábitos alimentares. Tem uma atitude positiva. Mas antes de mudar, eu comia tanta pizza. Principalmente de onde, Fábio? Falou em pizza, falou em quê? Gospel Lanche, do querido amigo blogueirinho Josias do Capuá. Josias, valeu a força por mais essa temporada. E realmente, ele parou de comer pizza, viu? Eu acho que a última... Começou a dieta quando? Tem 2 semanas. Acho que a última só tem uns 7 dias. Foi a última que ele comeu. Mas aí ele comeu só o papelão, tá? Isso aí eu vi, foi só o papelão. Querendo pizza, encontra onde? Onde é? Na rua, na Avenida Gregório... Olha, parou de comer, esqueceu até onde tem. Gregório Caldas. Avenida Capitão Gregório de Caldas. Fica onde? Em Areias, ali próximo ao Hiper Bom Preço da Avenida Recife. E lá só tem pizza? Não, senhor. Tem a famosa coxinha de camarão com catupiry. A gente, em um dos programas, ele mandou a coxinha, a gente abriu aqui, aí ele tinha começado a dieta. Digo, vamos contar os camarões. Achamos 16 camarões dentro da coxinha. Não é aquele miudinho não, viu? Não sei como é que coube tanto camarão dentro da coxinha. Praticamente só tinha a capa, porque dentro era tudo camarão. Eu digo, ele aguentou sem comer. Aí a nossa produtora levou lá pra dentro. Aí ele, eu vou no banheiro, comeu os camarão todinho lá dentro. Camarão pode. Né? Mas separou, né? Não, só o camarão. Separou, né? Bem Sim, separado. Tirou. Tem um molhinho. O molho não, era o requeijão. Que nem catupiry, é requeijão. E requeijão pode. Tem desculpa pra Não pode tudo. com excesso. E só como só tava melado. E tem alguma promoção? Falou que assistiu o nosso podcast, falou que a gente tá falando. Falou que a gente tá falando. E viu no podcast já ganha desconto. Tem uns descontos especiais lá. Ele faz uma promoção bacana, né? Se falar lá, podcast, você é show, já ganhou desconto. E falar em pizza. Olha. Qual é a sua receita de pizza pra dieta? Meu sonho tem o pão. A pizza ainda não vi. Não vi sim. Tem no Instagram, sinal que você não me segue. Não. Tem uma pizza no Instagram que a gente faz com massa de frango, farinha de amêndoas ou linhaça. Você massa escolhe. De frango? Triturado. Dê uma olhadinha depois. Tem a opção de fazer a pizza e tem a opção de coxinha também. Você pode fazer e pode congelar. E também dá pra fazer a massa da pizza com couve-flor. E fica uma delícia. Conhece doutora Silvia Lobo, nutricionista da Prodieta? Não. Pronto. Trabalhei muitos anos no spa da Prodieta. E coordenei o spa, que tinha médicos, nutricionistas, massagistas. E lá a doutora Silvia fazia uma pizza com queijo coalho. Divina pizza. Você triturava o queijo coalho todinho, ela triturava, ela mesma, não era um cozinheiro não, na mão, as barras de queijo coalho. Deixava aquela farinhazinha de queijo coalho. Forrava a forma, vinha com molho branco, uns pedacinhos de frango. Divina pizza. A barriga Fica top. Fiquei até com fome agora. É maravilhoso. A lasanha, qual receita de lasanha você tem? Dá pra fazer lasanha com abobrinha. Ué. Fica uma delícia. Você bota o recheio de frango. Geralmente a gente bota creme de ricota por baixo. Bota pré-cozida, né? Tem que pré-cozir a abobrinha. Deixa ela em fatias bem finas mesmo. Dá pra fazer na faca, se você tiver uma boa coordenação motora, né? Enfim. E coloca uma fatia de queijo, uma fatia do frango ou carne moída. Pode ser atum também. E coloca outra da abobrinha. Aí assim vai se repetindo e fica uma delícia. Maravilhosa também. Fica gostosa. Vamos fazer. Tem uma dieta, tem uma receita de lasanha também, para uma outra fase de dieta, lógico,
que ao invés de usar massa, você usa fatias fininhas de... Omelete. Não, de inhame. Fatias bem fininhas de inhame e substituir a massa. E aí, normal, o queijo coalho, o presunto light, ficar maravilhoso. Dá pra você fazer, no lugar da massa, fazer com farinha de amêndoas ou linhaça, enfim. Você faz tipo panquecas pra fazer a massa, sabe? Aí você bota a massa tipo com ovo, farinha de amêndoas e faz tipo, sabe quando você faz um crepe? Aí você bota lá por cima no lugar da abobrinha, enfim, pra substituir a massa. E o recheio é normal, ou frango, ou carne moída, você quem escolhe. Carne moída e soja. O que é que pode? O que é que agride mais? A soja tem mais carboidrato. No teu caso, a soja ainda não é permitida, por conta da quantidade de carboidrato. Já a carne moída, apesar que são sim. proteínas. A carne moída sim, Entendi. é permitido. Tanto é que plantei soja no sítio e a gente não conseguia secar o grão e dar direto para os animais, porque ela é muito tóxica também. Tem que ter muito Isso. cuidado com a soja. Ela é transgênica, né? Não é? Agrotóxico lá em cima. Conta pra gente todo o processo. A pessoa que está precisando fazer um acompanhamento, fazer uma dieta, mudar de vida. Quando chega lá em vocês, me conta da hora que a pessoa chega até a primeira dieta. E como é esse processo, o que é que vocês recomendam, o que é que acontece lá dentro da clínica? Quando o paciente chega, ele faz uma avaliação. Porque a gente precisa saber se o paciente pode ou não fazer o método. Se ele não puder fazer o método, a gente tem o Emagre Pontos, que é um outro tipo de dieta. O que é que Desculpa, o que é que impossibilita dele fazer o método? Depende. Patologias. Depende da patologia que ele tiver. Então, tem pacientes que realmente não é permitido. Por exemplo? Um exemplo, uma paciente que tenha câncer. Não pode fazer o método. Não tem como. Então, a gente tem uma equipe de especialistas, que não é comigo, nutricionista, certo? Quem geralmente faz é a biomédica. Então, faz todo o acompanhamento. Primeiro, ele escreve uma fichinha. Não sei se tu fizesse isso. Fiz. Você preenche uma ficha e depois vai para a avaliação. Na avaliação é mais uma conversa para saber, ver os exames, para ver se os exames está tudo ok. Geralmente, às vezes, tem colesterol alto, triglicerídeo, mas isso são coisas que geralmente as pessoas que estão com sobrepeso, elas já têm. E é ajustável pela dieta, então não tem problema algum. Então, primeiro, eles passam por uma triagem, que é essa avaliação, para ver se o paciente é apto ou não para fazer o método. Se ele não for apto para fazer o método, tem pessoas que, por exemplo, não tomam injetáveis. A gente tem também alternativas, que são os PETs. Então, a gente sempre tem uma alternativa para as pessoas que, naquele momento, por algum motivo, elas não podem estar fazendo ali o método, certo? Então, depois que eles fazem essa avaliação, dependendo, já começa no mesmo dia ou começa depois, já os procedimentos. Quando começa os procedimentos, começa primeiro, eu sou a última pessoa aí, né? Porque eu já sou ali finalizando todo o processo. Eles fazem um protocolo que eles compraram, independente de qual seja, fez os protocolos, vai para mim, eu passo a dieta e a gente começa a acompanhar esse paciente. Eu sei que hoje, até para quem pode menos, tem facilidades no cartão, né? Você consegue dividir a perder de vista, então não tem desculpa. Não tem. Porque o cara, em uma farra no final de semana, gasta muito mais do que gasta numa parcela para fazer um tratamento, para se cuidar, né? O que são essas injeções que ele vive reclamando? Depende, porque tem um Carbox. É o Carbox. Né? O Carbox, ele geralmente, às vezes é na barriga, né? Depende, que é para queimar gordura localizada. E tem um Carbox, tem a Power, né? Qual a ação tem da Carbox? enzima para queimar a gordura. Ela vai diretamente na gordura, auxiliando a queimar. O Carbox não, perdão. As enzimas, existem várias enzimas. Isso aí é só mais com as meninas, que não é minha área. Mas essas enzimas, elas têm a mesma proposta de queimar a gordura. E quando ele chega todo enrolado, parecendo um bolo de rolo? É a manta. Ah, não! É depois do Carbox, entendi. que ela Depois do bota um Carbox. creme e Pra faz ficar... Dá umas 10 voltas de plástico filme. É. É quase isso, é umas 6
voltas pra Eu usava que ele tava falando da manta. Não. Não, isso aí é porque, como o paciente, ele fez o Carbox. Quando ele sai do Carbox, para o gel ficar... Porque se botar o gel, vai... O gel é a base de parafina, é a base de quê? Eu não sei a Cânfora. base do gel. Não, cânfora é uma substância para talvez dar uma sensação de conforto maior, porque deve esquentar quando passa o gel. Não. O gel fica frio. Fica frio. O gel fica frio. É para dar justamente essa sensação de ficar friozinho. Quando tá Aí ele frio, bota... quando tá frio, tu sente o quê? Dentro. Oi? Quando tá frio fora, você sente o que dentro? Quente. Pare pra ver Eu no entendi o próximo que ele vez. falou. Fora fica frio, mas dentro é uma sensação que tá quente. Quentinho. Aí dou. Porque Por isso aí que eu ele falei vai de pra quente. plataforma. Pra plataforma, ele vai ativar aquela enzima que ele tomou. Essa Ela plataforma é aquela que tu disseste só aguentar 5 minutos? Foi. Só Dessa, que dessa vez, porque eu passei mal. 14 Ah, dias. não, eu mas- mesmo, eu entrego mesmo. Mas foi. dessa vez só, da outra vez ele fez os 10 minutos. São Os 10 outros minutos dois, de as outras 2 vezes eu exercício. fiz. Isso. Esses 10 minutos de exercício equivalem a 1 hora de academia. Porque você faz exercícios sem parar. Então faz agachamento, panturrilha, sobe e desce da máquina e levantando a perna. Aí Essa auxilia. perna ainda não levantei, não. Ela levantou não, Ela não só foi? falou das outras 3. Aí é porque depende, tem paciente que faz, tem paciente que não faz. E ajuda a ativar a enzima. A enzima ela é ativada, sim, isso é óbvio, porque injetou. Mas independente, ela auxilia a melhorar na queima de gordura. Por isso que quando ele sai, toma a enzima, vai pra plataforma e depois que ele vai pra mim. Eu achei tão bonitinho que quando ele chega da clínica, dizem que ele disse, né, que a doutora recomendou que ele passasse o resto do dia deitado. Que Ele já fez história! toda a energia. Aí eu acho massa isso, você gasta 1 horinha lá e passa o resto do dia Tá deitado. vendo? Ele tá te entregando. Ah, não era pra dizer não? Eita. Tô tentando Já lembrar. falou, já era. Tô tentando lembrar quando foi que eu disse isso. Menino, passa o dia todo deitado. Já era, te entregou. Ah, eu falei dos 30 minutos, que era o máximo, né, por enquanto, da caminhada. Isso. Mas não falei que era pra estar deitado, não. E a manta? Aquela manta que fica 40 minutos. A Pra quem é manta- hiperativo como eu, é uma A manta dor. auxilia a queimar a gordura também. Porque Que é aquele líquido ela que fica bota antes da esquentando. manta. É água. Oi? Eles Aqui- botaram um líquido da NASA em minha água. Aquilo é só água? É água com... Tem uma substância Eu não que sei o eles que- colocam. Agora eu não sei o nome. líquido doeu quando passou. Eita, com líquido. Doeu não. Não doeu não, viu? Era água, então invalido quando ele toma banho. Eu Vai não doer sei o pra caramba. nome do... Mas tem um negocinho que eles colocam, mas é água com isso. Mas não é nada, Meu não. Deus. Demais, não. Pra doer, não dói, não. Não dói, não. Ai, Jesus, ele foi Eita. entregue hoje aqui. A manta é um momento que o paciente tem ali pra ficar refletindo sobre a vida. Olha. Tu pensa muito na tua? Nesse último eu dormi. Eu só me acordei com ela com a injeção já na mão. Eu disse, mas já. Sabe uma coisa que eu senti falta acompanhando um pouco a dieta dele? É a questão da onde a atividade física entra e a orientação para executar a atividade. Ele me falou que foi recomendado que ele fizesse 20 minutos por dia de caminhada, mas quando ele aguentasse. Que quando ele não aguentasse não tinha problema não. Menino. Como é feita essa Era orientação? 30. Ele já fez Não quase lembro 20. disso. Você me não. disse que ela disse que era 20 minutos, porque 30 era muito forte para você. Ele disse 30 minutos, era o máximo por dia. É porque, vê só, como ele tá mudando de alimentação, tá baixando carboidrato. Então, na primeira semana, só na primeira, Ah, os outros dias pode ser 50 minutos, 1 hora. pode. Ah, É só a primeira. Eu não disse antes que era só a primeira. Não, não lembro da parte da primeira, não. É pra mim Não, é já fazer. só a primeira que você fica só com Eita. 30 minutinhos. Mas a partir da fase 2 pode, que E é a de partir onde da saiu segunda 20 semana. que tu Já disse que foi. só Sim. podia Eu não fazer? sei nada desse seu Já gente, faz não. uma semana que tu Ele tá vem fazendo rolando 30 desses minutos. dias. Quando ele vai? Desde o início. Porque tem dia que ele não vai, não. Só 2 dias, semana passada que Uma eu não semana fui. tem 7 E eu dias, tá? contei a Já, ela já treinou hoje? 2 vezes. De manhã, quando eu vou mesmo, A e boca? pra vir pra cá eu vim andando. A boca, tu treinou a boca? Não comi ainda, não. O dia todo? Não, almocei. Ué. Ah, E eu sei que tu amendoim. tem treinado a E boca. amendoim no lanche. Os 25 gramas, né? É. 25 gramas, tu não sabes que era livre? Que É comprar um pode? saco de amendoim Aquele desse que eu comi, tamanho, pode é por botar lá. lancha. Mas aquele pote é meio quilo. Tu comeu
Meio que. Não, doutor, Vocês têm que ter, tem que ter um certo cuidado com a vontade que vocês botam pra esse menino. Eu não aqui. falei a ele que a amendoim era à vontade, não. Não. Nunca disse. Era 25 gramas, tanto da amendoim quanto da castanha. Aí voltando ao assunto da atividade física. Aí ele começou fazendo as caminhadas. Eu senti falta disso, de uma orientação de como fazer a caminhada, a questão de ritmo, sabe? Aí, certo dia eu fui com ele. Como eu te falei, eu sou da área de saúde. Aí fui com ele. A gente fez um alongamento. Ele achou até ridículo no início, porque eu estava alongando e ele não alongava. Não precisa não, caminhar. Aí a gente fez uma caminhada. Começamos lentamente, fizemos uma puxadinha um pouco maior, mas dentro de uma frequência. E no final alongamos novamente. Fizemos alguns exercícios de flexibilidade. E ele passou o resto do dia sem dor. Foi até no dia do churrasco, lembra? Você disse que passou o dia bem. Foi um dia bem, no dia então, uma certa orientação nessa parte aí de como a pessoa que é leiga total deve caminhar, com que frequência deve caminhar, com que ritmo cardíaco caminhar. Eu acho que era importante, eu acho que somava no acompanhamento. Quando você inicia, quando você é uma pessoa 100% sedentária, que você não faz literalmente nenhuma caminhada, você tem que fazer devagar. Não adianta você que não faz caminhada nenhuma começar já no ritmo muito forte, porque você vai passar mal. Isso é geral. Isso é óbvio para todo mundo. A mesma coisa, um exemplo. Uma pessoa que é sedentária e quer correr. Não pode. O ritmo cardíaco vai ficar muito acelerado. Então, tem que começar devagar. Passa uma semana. Você tem que ir, claro, até onde você vê que você se sente bem. Isso é mais a área de educação física. Não é nem comigo. Mas as orientações que eu posso dar é justamente essa. De começar devagar. Começar e vendo o seu limite. Até quanto eu posso? Eu só posso até 30 minutos. Vou fazer 30 minutos. Só posso até 40. Vou fazer 40 minutos. Mas não exagerar. Porque você pode passar mal. Se você exagerar, principalmente porque você é sedentário. Tanto que se você observar, tu faz academia? Não. Já fez? Muito tempo. No começo, a primeira vez na tua vida que tu foi pra academia, tu não passou mal? Sim, todo mundo passa, porque dá Todo mundo passa. aquele a mais que não é o normal. Exato, entendeu? Então você tá gastando, às vezes você tem energia ali, mas você vai estar gastando mais do que o teu corpo tá habituado a gastar. Então você precisa ir realmente devagarzinho. Nas primeiras semanas, sempre começar de baixo. Todo mundo começa de baixo. Então, a gente tem que aprender a começar de baixo e ir subindo degrau por degrau e ir aumentando aos poucos, até que o seu corpo se acostume. Então, não começar já com a corrida, começar com a caminhada de 30 minutos, aí depois bota 40, de acordo com o que você for vendo que você vai conseguindo. Mas o ideal é que você seja acompanhado por um profissional de educação física. Deixa eu te falar como a gente fazia. Como eu te falei, eu coordenei SPA há muitos anos. E a gente lá, eu montava a programação de atividade física do dia inteiro, tá? Lógico que eu tinha meus auxiliares e era tudo dentro de intensidades que fossem para o grupo inteiro, tá? Quem podia mais, quem podia menos, fazia menos, e todos tinham um acompanhamento. Só que é o seguinte, um SPA funciona numa situação atípica, fora de uma realidade de consumo de gasto de energia diário, tá? E quando a gente tinha um cuidado que quando terminava o período do SPA, na reintegração às pessoas à sua realidade, que é o acordar, o trabalhar, o estudar, a gente ainda tinha 10 acompanhamentos nos parques, onde a gente juntava a galera, fazia um trabalho de frequência cardíaca, ensinando ritmo, ensinando a porcionar as atividades. E isso era um estímulo porque você vai para aquele local onde você tem muita atividade física, uma dieta restritiva, comida maravilhosa, mas restritiva. E quando você volta à realidade, você, poxa, estou fraco, eu não consigo, não dá. E quando você consegue fazer esse acompanhamento, você dá um up na manutenção de uma dieta, na manutenção de uma atividade física. Porque eu acho que a grande dificuldade é essa. As pessoas fazem uma atividade, ficam doloridos, ficam cansados, aí amanhã eu vou tirar o dia para descansar e vou no outro dia, sabe? Não entendem a questão do ritmo e frequência.
Tá? É importante fazer um pouco menos, mas não deixar de fazer. Até porque estamos tratando de mudanças de hábito, mudanças de vida. Mas o tem que importante ter o é fazer descanso. sempre. Sim, sim. Fazendo com moderação, você está incorporando isso à sua vida, à sua É realidade. bom, tipo, a semana tem 7 dias, né? Inicialmente, eu penso assim, tipo, tu é sedentário, tu não faz nenhum tipo de exercício, quer começar. Então, o que é que faz às vezes? A dor faz com que a pessoa ali pare de fazer no segundo dia. Exatamente. Ele passou uma vida toda sem fazer exercício. Eu penso assim. Então, de 7 dias que a semana tem, vamos fazer 3? Vamos ver se tu consegue fazer 3 dias? Tipo, tendo o compromisso de fazer 3 dias na semana o exercício. Aí depois a gente aumenta pra 4, depois a gente aumenta pra 5. Porque às vezes, pra algumas pessoas, é porque é muito realmente individual isso. Que a dor sabe? nos ensina limites. Exato. Mas, por exemplo, ontem eu fui pra academia, eu tava cansada, eu fiquei, meu Deus, vou treinar ou não vou? Fui pra academia, faltando 30 minutos pra academia fechar. A menina da recepção olhou assim pra mim, o que tá fazendo aqui, hein, menina? Eu fiz, vim treinar. Mas, tipo, só pra minha mente, como você tava falando, por mais que seja leve, só pra mente da gente entender a disciplina. Porque quando você começa a se alimentar bem, é disciplina. É nada menos que isso. É Exato. disciplina. Quando você vai treinar, mesmo sem vontade, é disciplina. Então, para uma pessoa que está iniciando, não faz nenhum exercício, tenta fazer 3 dias na semana. Um dia sim, um dia não. Fecha a semana. Depois começa um dia sim, um dia não. 4 dias. Depois começa 5. Quando vê 6, tira o domingo para descansar. Nem que seja realmente, como você falou, uma caminhada de 30 minutos. Mas é importante você se exercitar, não só 20 minutos. Feito E o você tá querendo fazer. E o bom é você arranjar companheiros de caminhada, É. ou se não consegue o companheiro, um fone. Vai escutando música, vai distraindo, porque o exercício repetitivo, ele na sequência da sua vida, ele se torna monótono e enfadonho. Tá cansada? Chegou faltando 30 minutos para a academia fechar? Não faz teu treino de hoje, não. Vai fazer um alongamento, vai fazer pega aquele finalzinho da aula de dança, faz uma coisa diferente, porque se você já chegou tarde, é por 2 motivos. Primeiro, porque você quis chegar tarde para fazer pouco, ou porque a vida foi corrida e não te deixou chegar. Então distrai a mente, sabe? Faz algo diferente. Porque se você tá bem com sua mente, automaticamente você vai estar bem com todo o resto. É verdade. Meu amor, muito obrigado pela sua participação, por ter topado ter essa conversa boa com a gente, que com certeza vai ajudar muita gente aí em casa a entender e a conhecer mais sobre Verdade. a reeducação alimentar, sobre o que pode, o que não pode, o que ofende, o que não ofende. Desmistificar, né, como o Fábio falou, de muitos produtos que muitas das vezes a gente fica com essa dúvida. E eu queria que você deixasse uma mensagem. E o Instagram, né? E o Instagram da Emagrecentro, o seu também, enfim. A fala é sua. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês, que vocês me fizeram. Fiquei muito feliz, fiquei com medo das perguntas, até disse a ela. Mas o que eu gostaria de deixar é justamente uma frase de Hilda Guarda. Não sei nem a frase, mas o significado dessa frase eu vou deixar. Que ela fala que pra gente perder peso, a gente tem que estar bem com um todo. A gente precisa estar bem com a nossa mente, com as pessoas ao nosso redor. A gente precisa ajudar o próximo, a gente precisa ser uma boa pessoa para o próximo. Então, a saúde, ela não é só quantos quilos você pesa, ela não é só os seus exames. A sua saúde, ela é literalmente um todo. Ela é a sua saúde física, mental, o seu eu com as pessoas, como você trata as pessoas, porque uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que é cabeça empinada e não liga para as outras pessoas que estão ao seu redor, automaticamente ela não tem saúde. Então, a gente tem justamente essa intenção de, eu não sei se você percebeu, a gente é sempre alegre lá, né? Sim. Pode estar acontecendo 1001 coisas, mas a gente sempre quer passar bem para o paciente, a gente gosta de recepcionar bem o paciente, a gente gosta de abraçá-los, porque é através desse abraço que a gente consegue fazer com que a gente tenha saúde, que o paciente tenha saúde, que todos fiquem bem. Então, a dica que eu dou
antes mesmo de você querer perder peso, a gente precisa tentar ficar bem consigo. E não só olhar o peso como um todo, e sim toda a nossa vida, né? E vão para Emagrecentro, né, gente? Vão fazer parte desse time da Emagrecentro de Casa Forte, porque a gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui literalmente para acolher todos que vêm. Que dica você dá? Deixa eu só finalizar, que eu tinha pedido ela no início. Que dica você dá para essas ceias de Natal que a gente vai ter agora nos próximos dias? Sim, a ceia de Natal. Como curtir o Natal sem peso na consciência? Preferindo as saladas. Tem ótimas opções. E pode comer Inclusive, não, calma que eu vou dar a solução, viu? Todos os meus pacientes em dezembro vão ter a solução da ceia, porque Carmen Doces Finos, ela vai estar fazendo ceia de Natal também. Então vai ter panetone saudável. Vai ter aquele docinho, como é o nome? Doce. É porque eu não gosto de doce. Eu esqueci, mas tem um doce. Eu esqueci o nome. Mas ela vai fazer todo um cardápio para as pessoas consumirem no Natal e não sair da dieta. E o melhor, gostoso. Então dá para fazer tortinhas. Eu não sei se você já comeu uma tortinha que ela faz, que é de queijo, com farinha de amêndoas. Então, quando você for fazer as receitas, em vez de botar uma farinha de trigo, bota uma farinha de amêndoas, preferem mais saladas, mas vai ter ótimas opções e a gente vai deixar disponível para todos os pacientes E o também Chester receitas. Uma Pode, né? fatiazinha dele. Pode. Só pode a batata dele. A batata? Geralmente tem gente que bota batata. A batata inglesa? Ah. Mas o Chester pode. Deixa as redes sociais da Emagrecentro, onde fica, telefone de contato. Certo. O número de contato eu não sei, mas eu vou deixar com vocês, Tá. para vocês colocarem. Emagrecentro Casa Forte, o Instagram, certo? Tudo junto, né? Isso. A gente tá de mudança, né? A gente vai se mudar, então ainda não sei o novo endereço, mas o Mas ainda em endereço Casa Forte? é em Casa Forte, sim. Depois eu vou deixar o endereço com vocês de novo. Mas a gente tá se mudando. Mas é em Casa Forte mesmo, é bem pertinho, certo? E não tem dificuldade para chegar lá, é perto do Cinto da Trindade. Eu sei que Vai ficar mais fácil pra chegar. vai ser mais fácil para chegar, exatamente. Pra chegar ali. E o meu Instagram é tainarafreitas.nutri, certo? Aí quando for entrar no Instagram do Emagrecentro, sempre olhar Emagrecentro Casa Forte. Isso. É o que? Uma franquia? É uma franquia. Isso, é uma franquia. Bacana. Aí tem outros lugares também. Querida, obrigado por ter vindo. Nada. Obrigado por esse papo que foi muito prazeroso e desmistificou muita coisa de dieta. E você vai ser o menino mais obediente? Eu quero na ver no dieta? Natal. Quero ver no Vou. Natal. Vai ser o primeiro Papai Noel magro. Eu quero ver a foto. Quando der dia 25 de meia-noite, Olha, eu vou pedir a foto, Do viu? prato, né? Do prato, de todo mundo. Quero ver as Olha, a sua fotos. também. O seu também. Eu vou estar Maracaí trabalhando. Maraca, Tem direito a não, jantar, carneiro. Ah, é carneiro. Ah, Tem chique. É direito tantos a lugares jantar. que ele não sabe nem onde é, né? Carneiro. É porque a gente tem uma Primeiro é programação carneiro, muito depois intensa. é que é É. Maracaípe. Pronto. E tu vai também? Vou no dia 26. Pretendo, né? Pronto. Então vai estar em casa, né? Não tem nem desculpa. Não, eu vou estar trabalhando, que eu produzo um Papai Noel. Vou estar trabalhando. Ei. Vou chegar só pra Só comer. faltou um sugô. Foi, isso Gente, não esqueçam de ativar o sininho, de compartilhar pra galera e se inscrever no nosso canal, viu? Um grande beijo e até a próxima. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, galera. Natal. Grande abraço.